Fala aí, pessoal, começando mais uma aula aqui, Caveira de Concreto, né? Curso Caveira de Concreto, juntamente com trollagem construtiva e com a Reforma Fácil, né? Escritório Reforma Fácil. A gente está voltando aqui em mais uma aula para CES Gran Rio, questões de engenharia civil, pegando essas questões do que concursos, né? E trazendo para cá para a gente poder estar fundamentando da melhor forma possível. Vamos direto aqui para mais uma questão, pessoal. Que diz o seguinte: em conformidade com a BNT NBR 6122, para projeto de execução de fundação, no dimensionamento geométrico em uma fundação submetida a qualquer composição de força que inclua ou gere momentos na fundação, é considerada uma fundação solicitada por cargas. Letra A, centrada. B, horizontal. C, rotatória. D, excêntrica. E E, colapsável. Bom, a nossa resposta aqui é excêntrica, né, pessoal? Quando, para quem, né, engenheiro civil e já estudou, né, sobre a questão da necessidade de muitas vezes fazer uma determinada sapata, né, na divisa de um terreno, por exemplo, e aí vai ter que modificar as dimensões dessa sapata por causa da questão da divisa de terreno, do bulbo de tensão e daí vai. O que é necessário fazer? Né? Aquela chamada viga alavanca, né? Por quê? Por causa da formação de uma carga excêntrica, né? Então, toda vez que a gente tem, né, uma composição de força que inclui, gera momentos na fundação, por quê? Gera momento, por quê? Porque vai ter alguma coisa variando para um lado ou para o outro, né? Vai ter algum erro sei lá, não vou dizer erro de dimensionamento, mas um dimensionamento que vai gerar um afundamento ou algo diferente em relação a isso. Tudo que vai gerar momento nós vamos chamar de carga excêntrica, de excentricidade. Beleza, pessoal? Então, quando se cai uma questão assim, né, para quem é da área de engenharia civil, já com certeza já deve saber e ter essa concepção, né? Em uma obra de fundação serão executadas estacas do tipo raiz com 200 milímetros de diâmetro. 200 milímetros de diâmetro, aí no caso 20 centímetros, né? Para atender ao estabelecido na ABNT-NBR 6122, projeto de execução de fundações, o engenheiro foi verificar o espaçamento entre as estacas, pois tal norma estabelece que, se esse espaçamento for inferior a 5 diâmetros, o intervalo de execução em horas não pode ser inferior a. Bom, se for se ultrapassar, né, no caso aqui, ó, se o espaçamento for inferior a 5 diâmetros, o intervalo de execução em horas, isso está na norma, não pode, deve ser, né, deve se esperar um mínimo de 12 horas para poder executar, né? Então, ó, segundo a BNT, projeto de execução de fundação, quando o espaçamento entre as estacas for inferior a 5 diâmetros, considerando o maior diâmetro, o intervalo mínimo entre a execução dessas estacas não pode ser inferior a 12 horas, ou seja, vou fazer uma estaca aqui de 20, né, e vou dar um espaçamento de menos de 1 metro para poder fazer uma outra. Eu tenho que esperar 12 horas para o rearranjo do solo, para a questão das tensões, por uma série de situações, eu tenho que esperar 12 horas. Então, aqui no caso, ó, as estacas têm diâmetro de 200 milímetros, ou 20 centímetros, né? 5 vezes esse diâmetro, o espaçamento deveria ultrapassar ou ser no mínimo igual a, a, a 1 metro, né, pessoal? Então, 5 vezes esse diâmetro dá 1000 milímetros, que é 1 metro. Se o espaçamento for menor que esse valor, o intervalo mínimo entre a execução deve ser de 12 horas, para dar um espaçamento para poder fazer uma outra sapata, né? Nos projetos envolvendo estruturas de contenção, além dos esforços provenientes do solo, essas
nos projetos envolvendo estruturas de contenção, além dos esforços provenientes do solo, essas estruturas devem ser calculadas para suportar uma carga acidental mínima uniformemente distribuída sobre a superfície do terreno arrimado. Qual é essa carga? Né? Segundo a BNT, a estabilidade de encosta, o valor mínimo dessa carga acidental em KPA é... Qual é? Então, isso aqui é decoreba, né, pessoal? Isso aqui é decoreba. Mais para frente a gente pode ver aí uma questão de mnemônico para a gente poder estar analisando essas questões de decoreba, né? De acordo com a BNT-NBR 11.682 de 2009, estabilidade de encostas, a carga acidental mínima a ser considerada uniformemente distribuída sobre a superfície do terreno arrimado é de 20 kPa. Bom, hoje, por enquanto, nesse vídeo a gente vai ficar com essas questões, depois nós vamos fazer mais, né? A próxima questão vai ser essa questão aqui, que é interessante, a gente já vai começar a pegar as partes mais de resmate, residências materiais, de análise de estática, né, hiperestática, isostática, e todas as análises também, a gente vai entrar mais nessa parte de cálculo, né? Nós vamos trabalhar também a parte de cimento, concreto, daí vai, mais para frente. Hoje, então, a gente fica por aqui, né, nessa aula, e valeu, até mais.